João, capítulo 3. É um encontro de um homem com Jesus, um homem chamado Nicodemos. E como é maravilhoso esses encontros relatados no Evangelho, quando alguém se encontra com Jesus. Vamos ler então João, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o 16. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra é palavra de poder. É palavra, Senhor, que transforma. É palavra que traz luz, Senhor, ao ser humano, Pai. E nós cremos, Senhor, no poder que há nesta palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, olhe agora para a vida de cada homem, cada mulher que está aqui, Pai. Cada um, Senhor, no seu momento de vida, Senhor, na sua faixa etária, na sua história de vida, Senhor, olha para cada um. Trata a vida de cada um nesta noite, Pai, com o poder que há na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, Nicodemos, esse homem que é identificado aqui como um fariseu e uma autoridade entre os judeus, ele também já foi criança. E antes mesmo de ser criança, ele já esteve no ventre da sua mãe algum dia, antes de nascer. E Nicodemos nasceu nos tempos de Jesus. E ele nasceu dentro de uma cultura religiosa judaica. Quando este homem nasceu, os seus pais eram seguidores do judaísmo e eles então conduziram Nicodemos para poder, de alguma forma, conhecer a Deus, conhecer o Deus da vida deles, conhecer o Deus que a religião deles seguia. E eles tinham um método para isso, eles tinham uma metodologia religiosa para conduzir os filhos que nasciam. Quando ele nasceu,
depois de alguns dias, os seus pais foram lá e ofereceram sacrifícios a Deus, em louvor, em agradecimento, cumprindo também a lei da sua religião. Nicodemos, sendo homem, foi circuncidado, sendo um homem judeu, foi circuncidado, obedecendo às leis e às tradições da sua religião. Foi crescendo, seguindo a fé dos seus pais. Quando ele atingiu aproximadamente 11 anos, ele foi apresentado às autoridades ali no templo, não é? Porque ele morava ali em Jerusalém, eu creio, não é? Ou se não, foi apresentado numa sinagoga, aonde ele leu ali um trecho dos profetas. Na verdade, ele recitava uma parte dos profetas e foi apresentado como um homem judeu, dentro da sua sociedade, fazendo ali, né, um ritual de apresentação. Nicodemos foi crescendo, passou a sua adolescência e resolveu, por conta própria, sentiu o desejo de seguir uma seita, um segmento do judaísmo dos mais rigorosos, que é a seita ou a divisão, a separação dos fariseus. Eram aqueles judeus mais rigorosos nas suas regras. Tinham passos definidos que eles podiam dar no dia do sábado. Mais do que isso não podia fazer. Tinham regras que o colocava dentro de um regime de detalhes. Não é? Eles plantavam ali as hortaliças e daquelas hortaliças eles tinham que separar exatamente o dízimo para poder entregar ao Senhor. Vivia debaixo de uma rigorosa regra religiosa. Porque a palavra de Deus fala que ele era um fariseu. E ele, praticando a sua religião, chegou a ser considerado uma pessoa importante dentro do judaísmo e dentro da seita dos fariseus. Porque nós vemos que ele era um dos principais, era uma autoridade. Então, o tempo que ele seguiu naquela fé, naquela religião, fez com que ele fosse considerado uma autoridade dentro do judaísmo. Esse era Nicodemos. Nós podemos fazer todas essas afirmações, porque sabemos que ele era judeu, fariseu e uma autoridade no meio daquele povo. Irmãos, todo o ser humano que vem ao mundo, vem a existir, independente da cultura que ele nascer, se nasce no Oriente, no Ocidente, se nasce na África, se nasce na Europa, todo ser humano, de alguma forma, ele vai nascer dentro de uma cultura que os seus pais vão tentar conduzi-lo até Deus. Nós que moramos aqui no Brasil, que nascemos aqui no Brasil, tem algum estrangeiro hoje aqui? Não? Todos são brasileiros. Nós que nascemos aqui no Brasil, nascemos debaixo de uma cultura, de uma tradição cristã. E os nossos pais, desde o nosso nascimento, de alguma forma, também tentaram nos conduzir para que a gente pudesse chegar ao conhecimento de Deus. Talvez eles nem conhecessem, mas de alguma forma, por tradição, por religião, pela cultura, eles tentaram nos direcionar num caminho. Quem nasceu dentro de um lar católico, que é o caso de muitos aqui, não é? Logo no nascimento foi batizado. Logo nos primeiros dias ali, foi batizado. No meu caso, eu nasci num lar onde o meu pai vinha de tradições cristãs evangélicas, e a minha mãe vinha de tradição cristã católica. Então, o meu pai não queria me batizar. Não é? Ele não era um frequentador de igreja, mas tinha aquela carga de religião, de tradição evangélica. Não via sentido em me batizar quando eu nasci. Já a minha mãe, no seu zelo, na sua preocupação de que eu pudesse ser encaminhado, não é? Por aquilo que ela entendia de fé, de religião. Né? Meu filho não pode ficar sem batizar, não é? Como é que faz se ele morrer? Ele precisa ser batizado, não é? E aí eu me lembro do meu batismo. Você se lembra do seu?
batismo na igreja católica? Eu me lembro do meu. Poucos se lembram, porque são batizados ainda bebês, não é? Mas teve um dia que a minha mãe, eu não sei como, mas depois que eu cresci, não é? Ela me contou, ela me pegou escondido um dia, eu e meu irmão, levou até uma igreja católica, e aquilo, irmãos, marcou na minha mente, porque eu lembro que eu estava ali num lugar que eu nunca havia entrado antes, né? Os meus avós foram meus padrinhos, então tinha uma vela na mão deles. Eu tinha 6 anos de idade e lembro disso até hoje, né? E veio lá o padre, o sacerdote, colocou a água ali na minha cabeça. Lembro que tinha um monte de bebezinho chorando quando isso acontecia, não é? E essa imagem ficou na minha mente. Mas quantos foram batizados na igreja católica? Levanta a mão. Muitos, não é? Então, vocês sabem o que eu estou dizendo. É a tradição que os pais entendem para poder conduzir os filhos a conhecer a Deus, a ter algo de Deus nas suas vidas. E aí, aqueles que realmente seguem, são fervorosos, tem todo um procedimento, né? A primeira comunhão, a crisma, a confirmação, eu não entendo muito bem. E aí, segue o seu ritmo. Aqueles que nascem numa igreja cristã evangélica, dentro de uma família, um berço, né, de tradições evangélicas, é diferente. Quando nasce, os seus pais têm o mesmo desejo de os aproximar de Deus. Então, os apresenta ali, como nós apresentamos hoje pela manhã o Miguel, né, ele é apresentado a Deus. Os pais os trazem desde bebês à igreja, à escola dominical, eles participam das classes. E aí, quando chegam naquela fase da adolescência, e por livre e espontânea vontade, eles manifestam o desejo de serem batizados, são batizados e aí seguem a sua jornada. Essa é a cultura brasileira. Assim como Nicodemos viveu na cultura judaica e, de alguma forma, tentava buscar a Deus. E todos que estão aqui essa noite estão, de alguma forma, buscando Deus nas suas vidas. Mas nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, que Nicodemos, apesar de toda essa carga religiosa, todo esse conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, toda a obediência que ele tinha às tradições religiosas da sua época, ele não se sentia completo. Tudo aquilo que ele perseguiu não preencheu o coração daquele homem. Quando a sua experiência religiosa teve um choque com o Senhor Jesus, quando ele tomou conhecimento de que havia um homem que ensinava com autoridade verdadeira, e não apenas ensinava com autoridade verdadeira, mas ele amava as pessoas e se aproximava das pessoas. Ele encarnava e vivia de verdade aquilo que ele falava. Ele vivia no dia a dia. Era uma pessoa verdadeira, já não era mais uma teoria, uma prática religiosa, mas era uma vida prática que ele via ali em Jesus Cristo. E não apenas isso, toda a manifestação, todo o ensino, toda a missão de Jesus, ela era ainda acompanhada de sinais, de prodígios, de maravilhas, coisas sobrenaturais e inexplicáveis aconteciam através do ministério e da vida de Jesus Cristo. Quando ele viu aquilo e olhava para a sua vida religiosa, ele viu que havia uma grande distância na teoria, naquele cumprir rituais, naquela forma que ele entendia de que aquilo que era se aproximar de Deus. Quando ele olhou para Jesus, ele falou: aquele homem tem alguma coisa de Deus. Não é possível. Ele tem algo de Deus nele. É diferente. Não é apenas uma conversa, não é apenas uma teoria, não é apenas um ensino, mas aquele homem tem algo de Deus que eu ainda não descobri. E tendo isso, ele foi buscar em Jesus a resposta. E todos que estão aqui, talvez estejam já há tanto tempo procurando conhecer o reino de Deus, procurando conhecer os mistérios de Deus, os segredos de Deus, procurando conhecer a Deus e não conseguem, talvez tentando imitar algumas pessoas e olhando, aquela pessoa parece que é tão cheia de Deus,
parece que Deus se manifesta tanto através da vida dela. Ela parece que enxerga uma coisa que eu não consigo enxergar. Por que eu não consigo chegar lá? Era assim que Nicodemos estava. Então, ele chegou até Jesus e fez essa colocação. Ele disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Qual foi a resposta de Jesus? Olha, aquilo que Nicodemos não sabia explicar direito, ele sabia que tinha alguma coisa em Jesus. Jesus era de Deus. E como é que pode? Aquilo que ele não conseguia interpretar. Jesus, ele chama de reino de Deus. Ele diz assim, no verso 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquilo que Nicodemos enxergava em Jesus, mas não sabia o que era, Jesus fala com palavras humanas e chama isso reino de Deus. E ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, muitos podem pensar que o reino de Deus, até Nicodemos poderia ter esse pensamento, o reino de Deus será visto após a morte. E lá no futuro, no porvir, na eternidade, eu verei o reino de Deus. Verei como sou visto, verei face a face. É claro que nós teremos este momento glorioso. Porém, a própria pregação de Jesus nos ensina algo a mais. Jesus diz, olha, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Quando Jesus foi enviado ao mundo, ele já dizia, o reino de Deus já chegou. Então o reino de Deus chegou há 2000 anos atrás. O reino de Deus é chegado. Há 2000 anos nós vivemos já a possibilidade de ver o reino de Deus. Porque aqui Jesus diz que é um reino visível. Há uma ação, uma experiência de podermos ver este reino que já é chegado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já se manifesta entre nós. Só que nem todos conseguem enxergar o reino de Deus, porque ele se torna invisível para muitos olhos. Aquele que não tem a experiência de nascer de novo, não pode enxergar, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, tem muita gente, no dia a dia, a gente vê na dinâmica da igreja, no testemunho de vida que os irmãos nos dão, no retorno que os irmãos nos dão a partir daquilo que o Espírito Santo ministra nas vidas deles, nós vemos tantos irmãos que muitas vezes não conhecem toda a teoria, não conseguem explicar toda a complexidade do reino de Deus, não conseguem porque às vezes são tão simples que não conseguem verbalizar em palavras aquilo que é o reino de Deus, porém, irmãos, sabem viver o reino de Deus nas suas vidas. Vivem dia após dia manifestando o reino de Deus, porque enxergam o que os outros não enxergam, porque agem de uma forma que só aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e veem o reino de Deus é que podem agir. Pelo contrário, nós vemos às vezes pessoas cheias de conhecimento, e cheios de teoria, e cheios de respostas verbais a respeito do reino de Deus, mas há uma desconexão com a sua vida no dia a dia. Não vivem o verdadeiro, conhecem a respeito do reino, mas não conseguem viver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. E Jesus diz assim, olha, aquele que é nascido da carne, é carne. Sabe? Não tem como você voltar atrás. O jeito que você é esse jeito mesmo. E você pode até passar uma maquiagem, mas esse é você. Você nasceu assim. E é uma bênção você ter nascido assim, porque Deus te formou do jeitão que você é. O que é nascido da carne é carne. Porém, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí há uma grande diferença. Irmãos, aqui a gente vê uma experiência
que tem dia, hora, local e jeito de acontecer. É uma experiência clara e específica, o nascer de novo. Jesus usa uma palavra humana aí para que a gente possa entender. Nascer de novo. Irmãos, um dia, o meu pai teve um relacionamento sexual com a minha mãe, há uns 40 anos atrás, e alguns meses. E houve ali uma concepção. O espermatozoide do meu pai se fundiu com o óvulo da minha mãe. E houve ali uma transformação, um embrião foi criado. Uma nova vida, uma nova geração. E por isso eu estou aqui hoje. E isso que aconteceu comigo, aconteceu com todos, porque ninguém aqui é fruto de uma experiência científica, é um clone ou alguma coisa assim. Todos foram concebidos um dia e nasceram. A carga genética do meu pai e da minha mãe se fundiram. Não é? Os genes predominantes naquele momento, surgiu esse aqui. Não é? Irmãos, foi uma experiência que teve um dia, uma hora e um local específico. Assim foi com você também, com o seu pai e com a sua mãe. O nascer de novo que Jesus diz aqui, para o Espírito, significa que você precisa ter essa experiência de abrir o teu coração e entregar a sua vida a Cristo, com toda a fé que há na sua vida. E é esse dia, essa hora, esse minuto, desse jeito, que tira você do reino de treva e coloca você no reino de luz. Entenda, você não está aqui vivendo uma vida religiosa para poder usufruir de uma vida melhor, para poder controlar melhor os seus nervos, para poder ser uma pessoa mais boazinha. Você não está aqui para poder conquistar coisas, conquistar bens, conquistar dons. Você não está aqui apenas para ter uma família ajustada, uma família feliz. Você não está aqui apenas para usufruir de dias abençoados nesta terra. Não é isso que é a proposta de Jesus Cristo para a tua vida. Você não está aqui apenas para adquirir conhecimento a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus, para poder levantar a tua mão, para poder exercer uma expressão de amor a Deus. Você está aqui para ter uma experiência para valer com Deus. Uma experiência para valer. Não adianta ter nascido num lar evangélico. Não adianta apenas obedecer às regras que te ensinaram. Você precisa ter essa experiência de dia, hora e data marcada para poder ver o reino de Deus. Todos aqui querem ver o reino. Todos aqui querem ouvir os segredos de Deus. Se você está aqui essa noite, é porque você quer experimentar as particularidades daqueles que seguem a Jesus. A palavra de Deus fala que aquilo que os olhos não viram estão reservados para aqueles que amam ao Senhor. Aquilo que os ouvidos não ouviram estão reservados para aqueles que estão dentro do reino de Deus. Aquilo que não subiu ao coração do homem, aquele desejo, aquela interpretação nova, ela é reservada para aqueles que estão inseridos, que podem ver, ouvir o reino de Deus. O homem natural, a pessoa que está debaixo de pecado, a pessoa que não tem vínculo com o Senhor, a pessoa que vive apenas a sua vida religiosa de obedecer regras, a pessoa que ainda não teve essa experiência de sair do reino de treva e ir para o reino de luz, ela não consegue ver, não consegue interpretar as coisas do reino. Não adianta, por mais que a gente queira ensinar, falar, ser didático, minucioso, a pessoa não entende, porque isso é milagre de Deus. Você tem que abrir o teu coração,
tem que nascer de novo, o Espírito Santo tem que entrar dentro da tua vida, dentro do teu espírito e gerar uma nova criatura, uma nova vida, algo novo. Aí sim você vai conseguir ver de forma diferente e ouvir de forma diferente, interpretar a vida de uma forma diferente. Caso contrário, você vai ser um bom religioso, um bom frequentador de culto, às vezes até um bom ministro, mas não vai conhecer os segredos de Deus para a tua vida. Isso aconteceu com Nicodemos. Jesus, ele começa a falar de coisas deste mundo. Ele tenta fazer uma analogia das coisas de Deus, chamando de reino. Faz uma analogia do reino de Deus, falando do nascer de novo, coisas humanas que a gente conhece. Faz uma analogia até da história que Nicodemos conhecia muito bem, citando Moisés. Quando ele diz, olha, da mesma maneira que um dia Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem, assim Jesus será levantado. Qual é a referência que ele faz para quem não sabe, para quem não conhece? Quando o povo de Deus estava no deserto, saiu do Egito, estava caminhando para a terra prometida, o povo começou a se desviar da vontade do Senhor, começou a esquecer do Senhor, começou a se envolver com uma vida de pecado, começou a viver uma vida de teoria e não de fervor, de verdade com Deus. E aí o Senhor enviou um castigo. As serpentes vinham no deserto e começaram a picar os judeus, começaram a picar o povo de Israel, na verdade, melhor dizendo. Começou a picar e o povo começou a perecer, morrer envenenado pela serpente, que é uma personificação do mal ali, porque estavam desviados da vontade do Senhor. Então clamaram a Deus, pediram misericórdia, e o Senhor vem com misericórdia, na figura de uma serpente de bronze que é levantada. E todos que eram mesmo picados por uma serpente, olhavam para aquele símbolo que Deus enviou e não pereciam, não morriam, eram salvos por olhar aquela serpente. E Jesus então faz uma nova comparação de coisas que ele devia conhecer, dizendo, olha, da mesma forma que aconteceu, um dia vai acontecer comigo. Eu serei levantado ali no madeiro, na cruz do Calvário, e vou atrair a todos, e todos que olharem ali e crerem nesta obra de salvação, não vão perecer, mas terão vida eterna. E ele diz, como é que eu vou falar para você, Nicodemos? Como é que eu vou falar para vocês coisas espirituais, se eu estou falando de coisas humanas, naturais, e nem nisso você consegue enxergar e ver o reino de Deus? O reino de Deus é algo invisível para muitos. E Jesus usa mais uma figura humana, uma figura que a gente entende. E ele fala sobre o vento. Olha, da mesma forma que você consegue ouvir o barulho do vento, você não consegue ver. Como você consegue sentir o vento no seu rosto e balançando o seu cabelo, você sabe que o vento existe, embora você não consiga ver. Quando o vento bate em você, você sabe, sente às vezes um vento quente. Às vezes é um vento frio. Você sabe que o vento ele existe. Você sabe que ele veio e que ele vai para algum lugar, mas você não consegue ver de onde ele veio, para onde ele vai, mas você sabe que ele existe. Assim são aqueles nascidos do reino. Muitas pessoas hoje, irmãos, talvez muitos de nós aqui hoje, na humanidade inteira, sentem esse vento soprar na sua vida. Porque Deus é um Deus de misericórdia, e Ele se move porque Ele tem desejo de se comunicar e salvar as pessoas. E o vento sopra às vezes, num livramento, numa libertação, numa bênção, numa resposta, o vento sopra. E a pessoa fala, Deus existe, Deus se movimenta. Olha, Deus, eu estou vendo Deus ali naquela família, naquela situação, naquela vida.
mas eu não consigo experimentar isso, eu não consigo enxergar. Eu sei, eu tenho uma sensação que Deus existe, porém é invisível para mim. Essas são as pessoas que estão fora, que não conseguem discernir e entender as coisas espirituais. É cega para as coisas espirituais. Às vezes tem alguém do lado, irmãos, sendo revelado por Deus, sendo tocado pelo Senhor, tendo experiências espirituais, conseguindo enxergar as coisas de mistério de Deus, conseguindo ouvir os mistérios de Deus, vivendo, subindo no seu coração as revelações de Deus, e tem uma pessoa do lado que sabe que Deus está ali agindo, mas não consegue ver. Sente alguma coisa, mas não consegue ver. Talvez você precise nascer de novo. Talvez você ainda não teve essa experiência com dia, hora e data marcada para poder conhecer as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Jesus diz aqui, olha, eu falo do que eu conheço. Eu falo do que eu vivi. Irmãos, Jesus é Deus. Ele esteve com Deus na criação do mundo. Ele esteve com Deus antes da criação do mundo. Jesus é Deus. E Ele conhece todos os mistérios do mundo, do reino invisível. Jesus, Ele conhece tudo aquilo que para nós às vezes é difícil até expressar em palavras. Jesus conhece. E Ele diz, olha, para quem está debaixo e dentro do reino de Deus, eu quero comunicar esses segredos. Esses são os segredos que eu quero comunicar para a minha igreja. Esses são os segredos que eu quero que suba ao coração da minha igreja. Esses são os segredos que eu quero que a minha igreja ouça e que ela veja. São esses segredos que eu quero comunicar à minha igreja. A igreja que Jesus Cristo idealiza não é apenas uma igreja que siga regras. Não é apenas uma igreja que cumpra um protocolo cristão cultural. Não é uma igreja que apenas, se satisfaça em imitar um jeito de ser chamado cristão evangélico. Mas é uma igreja que possa enxergar o invisível. Possa enxergar o reino de Deus. Possa conhecer os mistérios de Deus. Possa conseguir interpretar aquilo que ninguém que está fora do reino consegue interpretar e ver. E isso está à disposição, irmãos, de todos nós. Esse é o tempo aceitável do Senhor sobre a tua vida. 2008. Esse é o mês. Se você abrir o seu coração, este é o dia. Esta é a hora que Jesus está marcando com você. Para você mudar de vida de verdade. Não viver apenas uma experiência de religião, mas conhecer a Jesus e poder enxergar esse reino invisível de Deus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos continuar ainda ministrando sobre a tua vida. Nós vamos cantar um cântico.